Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula do curso de Raciocínio Lógico para o INSS, aula número 12. Na aula número 12, vamos falar ainda de tautologias. Nós vimos na aula anterior que uma tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira, você lembra? As tautologias são proposições compostas sempre verdadeiras, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que as compõem. E vimos alguns exemplos de tautologias. Vamos ver mais um exemplo de tautologia. A letra F diz: a negação de P e Q, sem somente C, não P ou não Q, é uma tautologia, pois é sempre verdadeira para todos os valores lógicos das proposições P e Q. Quer dizer, a negação de P e Q, sem somente C, não P ou não Q. Isto é uma tautologia, pois isto é sempre verdade. Para qualquer valor lógico de P e de Q, essa proposição será sempre verdadeira. E eu falo aqui, vamos deixar para o leitor a verificação da tabela verdade. Inicialmente eu ia deixar, mas vamos fazer, né? Vamos fazer que somente dessa maneira você vai ficar bom na tabela verdade. Então vamos resolver, vamos verificar, vamos sim, ó. A tautologia negação de P e Q, sem somente C, não P ou não Q, ela é conhecida como tautologia de Morgan. Então é comum se falar tautologia de Morgan. A negação de P e Q, sem somente C, não P ou não Q. Repare que o E vira do outro lado ou. Então vamos verificar se isso aqui é sempre verdade para todos os valores de P e de Q. Então você vê aqui, ó, faz uma coluna para P e uma coluna para Q. Nós podemos ter ambas verdadeiras, P verdadeira e Q verdadeira. Podemos ter P verdadeira e Q falsa. Podemos ter P falsa e Q verdadeira. E podemos ter ambas falsas. Bem, vamos fazer por partes. Primeiro eu vou fazer P e Q. Eu venho aqui e faço uma coluna de P e Q. Mas o que eu tenho do lado esquerdo é a negação. Então, do lado esquerdo agora eu vou negar, ó, vou negar o P e Q. A negação de P e Q. Agora você já tem todo o lado esquerdo. Para fazer o lado direito, eu vou fazer uma coluna de não P. E aí eu vou fazer uma coluna de não Q. Tendo não P e tendo não Q, eu faço a proposição não P ou não Q. E agora você já tem o lado direito. Tendo o lado esquerdo e o lado direito, eu faço essa expressão com C e somente C. Aí eu faço a nossa expressão, a negação de P e Q, C e somente C, não P ou não Q. Se essa última coluna for sempre verdadeira, será uma tautologia. Então vamos verificar, vamos lá. Primeiro vou fazer P e Q, tabela verdade do E. O E somente dá verdade em um caso, se todo mundo for verdade. Caso contrário, vai dar falso. P e Q, verdade e verdade, dá verdade. P e Q, verdade e falso, dá falso. P e Q, falso e verdade, dá falso. P e Q, falso e falso, dá falso. Agora vamos fazer a negação de P e Q. Vamos negar a coluna anterior. Se P e Q é verdadeira, a negação será falsa. Se P e Q é falsa, a negação será verdadeira. Se P e Q for falsa, a negação será verdadeira. E se P e Q for falsa, a negação será verdadeira. Agora eu vou fazer a coluna de não P. Vamos negar a primeira coluna. Se P é verdadeira, a negação não P é falsa. Se P é verdadeira, a negação não P é falsa. Se P é falsa, a negação não P é verdadeira. Se P é falsa, a negação não P é verdadeira. Agora eu vou fazer a coluna de não Q. Vamos negar o quê? Se Q é verdadeira, a negação não Q é falsa. Mas se Q é falsa, a negação não Q é verdadeira. E agora, se Q é verdadeira, a negação não Q é falsa. E agora, se Q é falsa, a negação não Q é verdadeira. Temos o não P e temos o não Q. Agora vamos fazer o ou. O ou, não P ou não Q. O ou.
Você sabe que o ou só dá falso em um caso, se todo mundo for falso. Caso contrário, vai dar verdade. Não P ou não que. Vamos lá, ou. Bem, não P ou não que. Falso ou falso. Dá falso. Falso ou verdade. Dá verdade. Verdade e ou falso. Dá verdade. E verdade e ou verdade. Dá verdade. Bem, agora chegamos na última coluna, que é a expressão negação de P e Q, sem somente ser não P ou não Q. A negação de P e Q está nesta coluna. A não P ou não Q está nesta coluna. Vamos fazer o sem somente ser dessas duas colunas. Vamos lá? Falso, sem somente ser falso. Dá verdade. Verdade, sem somente ser verdade. Dá verdade. Verdade, sem somente ser verdade. Dá verdade. E verdade, sem somente ser verdade. Dá verdade. Então, observe que esta proposição, olha, ela é sempre verdadeira. Para qualquer valor lógico de P e Q, isto dá sempre verdade. Portanto, isto é uma tautologia, e conhecida como tautologia de Morgan, a negação de P e Q, sem somente ser não P ou não Q. Tautologia de Morgan. Bem, decore essa tautologia, pois ela vai ser necessária para algumas questões. Vamos continuar com outra tautologia. Veja a letra F, ó. A letra G. Agora a letra G diz a negação de P ou Q, sem somente ser não P e não Q. É uma tautologia, pois é sempre verdadeira para todos os valores lógicos de P e de Q. Repare que ó, é parecida, mas não é a mesma coisa, olha. Agora eu tenho a negação de P ou Q, sem somente ser não P e não Q. Repare que do lado esquerdo eu tenho negação de P ou Q. Do lado direito é não P e não Q. O ou vira E. Vamos deixar o leitor para verificação? Não, vamos verificar, beleza? Bem, todas que eu ia deixar, eu estou fazendo para que você treine, né? Pois nesses concursos aí, como do INSS, está bem claro, tautologia. Então vamos treinar todas elas. Bem, a tautologia, a negação de P ou Q, sem somente ser não P e não Q, é conhecida também como tautologia de Morgan. Então essa tautologia também é conhecida como tautologia de Morgan. Temos duas tautologias de Morgan. Você lembra da anterior, né? Anterior aqui era E, aqui era O. Agora troca, aqui é O, aqui é E. Vamos verificar? Vamos lá. Vou fazer uma coluna de P e uma coluna de Q. Aí eu posso ter verdade, 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 falso, falso, verdade e falso, falso. Para ajudar, eu vou fazer primeiro esse ou. Vou fazer P ou Q. Depois eu vou fazer a negação de P ou Q. E agora eu vou fazer um não P. E aí eu faço também um não Q. Tendo não P e não Q, eu faço não P e não Q. E agora vamos fazer o sem somente ser desta coluna com esta coluna. Então vai ficar negação de P ou Q, sem somente ser não P e não Q. Se a última coluna for sempre verdadeira, será uma tautologia. Primeiro vamos fazer o ou. P ou Q. P ou Q. Ou, regra do ou. Verdade e ou verdade dá verdade. Verdade e ou falso dá verdade. Falso ou verdade dá verdade. E falso ou falso dá falso. Agora vou negar P ou Q. Vamos negar. Se P ou Q é verdadeira, a negação é falsa. Se P ou Q é verdadeira, a negação é falsa. Se P ou Q é verdadeira, a negação é falsa. E se P ou Q é falsa, a negação é verdadeira. Agora vamos fazer o não P.
Se P é verdadeira, a negação não P é falsa. Se P é verdadeira, a negação não P é falsa. Se P é falsa, a negação não P é verdadeira. Se P é falsa, a negação não P é verdadeira. Agora vamos fazer não que? Não que. Se Q é verdadeira, a negação não Q é falsa. Se Q é falsa, a negação não Q é verdadeira. Se Q é verdadeira, a negação não Q é falsa. E se Q é falsa, a negação não Q é verdadeira. Agora vamos fazer o E, ó. Não P e não Q, ó. O E. O E do não P e do não Q. Vamos fazer o E? O E só dá verdade em um caso, se todo mundo for verdade. Caso contrário, dá falso. Não P e não Q. Tabela verdade do E. Falso e falso. Falso. Falso e verdade. Falso. Verdade e falso. Falso. Verdade e verdade da verdade. E chegamos na última coluna, que é a negação de P ou Q, sem somente C, não P, não Q. A negação de P ou Q está aqui. Não P e não Q está aqui. Queremos fazer o 6 somente C para essas duas colunas. Vamos lá. Falso, 6 somente C falso. Da verdade. Falso, 6 somente C falso. Da verdade. Falso, 6 somente C falso. Da verdade. E verdade, 6 somente C verdade. Da verdade. Observe que esta proposição ela é sempre verdadeira. Para qualquer valor lógico de P e de Q, isto dá sempre verdade. Portanto, isso é uma tautologia. E essa tautologia, a negação de P ou Q, sem somente C, não P e não Q, é conhecida também como tautologia de Morgan. Então, Morgan possui duas tautologias. Então, decore essa tautologia também, que isto vai ser necessário para resolver algumas questões. E, finalmente, vamos a mais um exemplo que eu ia deixar para você fazer, mas vamos verificar também. Ó. Letra H. A negação de CP, então Q, sem somente C, P e não Q. É uma tautologia, pois é sempre verdadeira para os valores lógicos de P e Q. Vamos deixar a verificação para o leitor? Não, vamos fazer. Tudo isso aqui eu ia deixar, mas vamos estender o nosso curso, mesmo que a gente precise de mais aulas. Né? Você vai sair desse curso preparado para as provas do INSS. Bem, vou verificar. Isto é uma tautologia. Então, tem o P e tem o Q. Então, uma coluna para P, uma coluna para Q. Posso ter verdade, 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 falso, falso, verdade e falso, falso. Você já deve estar ficando craque nisso, né? Bem, agora eu vou primeiro fazer o lado esquerdo, mas para isso vou fazer uma coluna auxiliar de CP, então Q. Mas do lado esquerdo você tem essa negação, então você faz a negação de CP, então Q. Pronto, você já tem o lado esquerdo. Agora eu vou fazer o lado direito. No lado direito aparece P e não Q. Então, vou fazer uma coluna de não Q. Como eu tenho P na primeira coluna, eu tenho não Q aqui, eu faço P e não Q. Tendo esse lado esquerdo e esse lado direito, eu faço esse 6 somente C. Aí eu faço a negação de CP, então Q, 6 somente C, P e não Q. Se essa última coluna for sempre verdadeira, será uma tautologia. Vamos lá. Vamos verificar. CP então Q, tabela verdade. Você já deve ter decorado isso, né? CP então Q. Se verdade, então verdade, dá verdade. Se verdade, então falso, aí dá falso. Se falso, então verdade, dá verdade. Se falso, então falso, dá verdade. Agora vamos negar CP então Q. Vamos negar. Se CP então Q é verdadeira, a negação é falsa. Se CP então Q é falsa, a negação é verdadeira. Se CP então Q é verdadeira, a negação é falsa. Se CP então Q é verdadeira, a negação é falsa.
Agora vamos fazer não que. Negar a coluna do que. Se que é verdadeira, a negação não que é falsa. Se que é falsa, a negação não que é verdadeira. Se que é verdadeira, a negação não que é falsa. E se que é falsa, a negação não que é verdadeira. Chegamos na coluna de P e não que. Repare, o P é a primeira coluna, o não que é essa coluna anterior. E eu quero fazer o E. Vamos fazer o E? O E, P e não que. Verdade e falso. Dá falso. P e não que. Verdade e verdade. Dá verdade. P e não que. Falso e falso. Dá falso. Falso e verdade dá falso. E agora temos a expressão negação de se pentam que, sei somente se penam que. A negação de se pentam que está nesta coluna. Penam que está nesta coluna. E eu quero fazer o sei somente se. Tabela verdade do sei somente se. Vamos lá? Falso, sei somente se falso. Dá verdade. Verdade, sei somente ser verdade, da verdade. Falso, sei somente ser falso, da verdade. E falso, sei somente ser falso, da verdade. E observe que a última coluna ela é sempre verdadeira, para qualquer valor lógico de P e de Q, isto dá sempre verdade. Portanto, esta expressão é uma tautologia. Isto é uma tautologia. Uma tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira. Bem, fizemos vários exemplos de tautologias, verificamos cada uma delas pela tabela verdade, né? Então, isso aqui foi um exercício para você ficar treinado. Naturalmente, nos cursos presenciais, na maioria das vezes, eu não verifico tudo isso, ok? Estamos, então, entendendo. Você tem que saber verificar. Apesar de a gente encontrar um jeitinho para que você responda as questões rapidamente, sem a necessidade de usar a tabela verdade com tanta frequência. Mas isso vai ficar para as próximas aulas. Espero que você tenha acompanhado. Eu solicito que você repita a aula e verifique novamente, para que você fique rápido nesse tipo de coisa. Bem, uma boa sorte para você, bons estudos e até a nossa próxima aula. Obrigado e até lá.